noite! Estamos chegando aqui na nossa live. Vamos falar hoje sobre o tema ansiedade. Como controlar a ansiedade nessa quarentena. Fala oi pro pessoal, princesa. Vocês não vão aprontar na minha live de hoje não, né? Vocês não vão aprontar com a mamãe na live não, né? Ficar fazendo bagunça. Vamos chegando, gente. Quem chegar, dá uma curtida, coraçõezinhos, convide suas amigas, seus amigos para assistir a live hoje sobre ansiedade. E eu vou ter uma convidada especial que já chegou, já tá aí na área, a Karina Andriotti. Deixa eu chamá-la, convidá-la aqui para nossa live da cidade de Jaú. Fala oi pro pessoal, príncipe. Ó, meu princeso aqui, gente. Oi, Karina. Tudo bem, minha linda? Tudo, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso quadro Terapeuteando, viu? Delícia, adoro! Muito prazer ter você aqui. Faz tempo que eu tô querendo, né, te trazer para fazer essa live. Nem fale, viu? Essa Hoje quarentena deu certo. hoje deu certo. E E vamos aí, hoje... aí falar um pouquinho, né, sobre a ansiedade. Pessoal, agora na quarentena tá todo mundo assim muito ansioso, né? Eu Eu percebo acho que é também. uma coisa geral, né, Karina? Quem aqui não tem ansiedade, gente? Nossa, Quem aqui nunca passou por uma situação que trouxe ansiedade, né? Eu acho que é quase todo mundo passa por isso, né? Aí é. eles já começaram a aprontar aqui, ó. Só eu falar que eles já começaram a achar uma chave aqui para bagunçar. A minha Ai, sumiu daqui. Começa a falar, ela some. fala qual que é assim, o que que as pessoas... Primeiro se apresenta, né, Karina? Fala o que que você faz, um pouquinho do seu trabalho, de onde você é, como que você atende. Conta um pouquinho de você para nós. Então, meu nome é Karina, né, Andriotti, eu sou de Jaú e eu fiz, na verdade, eu tenho vários cursos, né? Eu fiz vários de Axis, fiz vários do Theta Healing, fiz Reiki, uma porção Monte, aqui. né? Vai Viciada nos aparecendo em cursos. constelação familiar também. Eu Viciada faço. nos cursos, igual eu também, igual todas nós aqui. Quem é terapeuta aqui também, coloca aqui pra gente. Quem é terapeuta que tá assistindo a gente, manda coraçõezinhos, curtidinhas É pra gente. uma busca incessante, né, Lia? Eu falo que a gente começa tá na busca, começa a buscar e a hora que você Não precisa, para nunca não mais, para, não para, né? mais. E hoje a E gente Karina, o pessoal te procura muito com essa reclamação da ansiedade? muito, É, muitas pessoas ansiosas chegam. Não é uma coisa que só da quarentena. Eu acho que a quarentena veio dar uma aumentada, né, no número e talvez na ansiedade assim do pessoal, mas não é uma coisa de agora, né? Ah, potencializou só o que já estava ali por debaixo do tapete, né? é. É claro que essa situação é uma situação que deixa, claro, todos, né, ansiosos. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Como que vai acontecer, como que vai estar isso. Então, é óbvio, a pessoa que tem um emprego, às vezes está ameaçado, não sabe, né? O que, que vai acontecer com o emprego, se vai conseguir pagar as contas. Então, isso é São muitas perfeito. incertezas, né? E a gente tem o ser humano tem necessidade de ter as coisas sob controle, É, né? As coisas planejadas, programadas, e quando sai do nosso controle, daí nossa! que o bicho pega, que a gente vê o que que é realmente, né? Foi uma das coisas assim que as terapias trouxeram para mim muito forte, porque eu sou taurina, então eu sou extremamente controladora. Sempre controlei tudo, né? Capricorniana aqui também, bem, eu entendo você. Uma coisa assim, né, de não pode sair nada fora do controle, que você tá ali,
né? Então as terapias já trouxeram para mim, eu falo que parece que eu fui preparada para esse período. Porque se fosse antes das terapias, eu já tinha surtado. Surtado. Imagina, Karina, trancada dentro de casa, sem poder sair, sem... Imagina, de jeito nenhum, entendeu? Já tinha, né? É claro que tenho tido Eu meus vou falar. filhos, né? Como Eu vou todos. falar para você. Eu acho que eu também tô mais ou menos desse jeito, porque antes gente, na verdade, eu acho que a quarentena ela veio assim, ela me jogou para um lado e falou assim: você não manda mais nada aqui agora, sabe? Aquela sensação, você não manda mais nada. Você É, vai ter que aprender que você não controla nada nessa vida. Eu acho que a quarentena fez isso, porque a gente faz todos esses trabalhos de autoconhecimento, de terapia, a gente melhora muito, a gente cresce, evolui, porém, a gente tenta ainda manter o controle das coisas. E a quarentena, coronavírus veio para falar assim: acabou o controle. Agora vocês vão ter que aprender a se virar sem controle, né? Modo nível hard ali. E isso exato. desestabiliza muito, né, o nosso emocional. Karina, quais são as principais reclamações das pessoas que chegam com essa ansiedade? O que elas te falam que está acontecendo na vida delas? Como elas estão se sentindo aí no dia a dia? O que elas estão fazendo no dia a dia para essa ansiedade? Olha, hoje, graças a Deus, eu vejo que as pessoas estão buscando, né? As terapias, essas nossas terapias alternativas, porque antes a gente recorria a remédios, né? Eu falo por mim mesma, sempre muito ansiosa, fui diagnosticada com transtorno de ansiedade já muito nova, na adolescência. Olha só. Exatamente, e aí já me encaminharam para psiquiatra para entrar com medicação. E assim, cada um sem julgamento, claro, né? Eu acho que tem os níveis que as pessoas precisam realmente de remédios, de coisa e tal, mas eu acho que hoje essas terapias novas elas entram aí e fazem assim um papel o máximo. Eu acho o máximo, porque eu tive Porque assim, só tomar o remédio, ele não vai resolver o problema em si. Ele essa vai, fica apática, né? exatamente, ele vai amenizar a situação ali naquele momento, vai diminuir os sintomas. É como se você tomar uma aspirina para uma dor de cabeça recorrente, que ela vai ficar ali, você vai ficar sempre tomando o remédio e não vai resolver. E as terapias vão aprofundar, porque a gente tem que descobrir a causa, né, Karina? A causa daquela ansiedade. E normalmente a causa, o que é? O que o pessoal mais reclama da causa dessa ansiedade? O que as pessoas falam para você? O que eu acho mais assim, né, engraçado, mas o que é mais assim, mais capcioso das coisas é que sempre que a gente acha que nos deixa ansioso, normalmente não é, né? Tem coisa por trás disso. O Theta Healing, ele fala, né, que tudo que dói na gente tem uma crença por trás, né? E aí, a pessoa ansiosa, cada uma é uma pessoa. A gente tem que investigar o que está causando a ansiedade nessa pessoa. É muito legal você falar isso, né? A pessoa acha que é uma coisa e a hora que você vai aprofundar, totalmente outra. Então, por exemplo, as pessoas vamos supor, terminam um relacionamento, daí entra naquela crise de ansiedade. Elas estão com instabilidade no emprego, muita pressão, chefe, ou não está vendendo, dinheiro, enfim, entra na ansiedade e acha que aquele é o motivo realmente da ansiedade, né? Igual a quarentena e tal. Mas na verdade tem coisas ali por trás que as pessoas não estão atentas, né? Então, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele traz
todas as sensações para a gente descobrir que tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Tem alguma coisa errada, alguma coisa que a gente precisa trabalhar ali, que foi disparado aquele gatilho mais assim, na superficialidade, né? A gente consegue perceber mais, mas aquilo às vezes já estava lá acumulado há muitos anos, né? Exatamente. A gente vê também que são só 10% que a gente está ciente. 90% tá tudo no nosso subconsciente. Então, quer dizer, a gente não tem mesmo a ciência do que é, né? Uhum. Eu descobri coisas assim com as terapias que nunca nem passaram, não passaram pela minha cabeça e não iriam passar pela minha cabeça. Eu ia passar por essa vida sem tratar, Sem saber. porque eu né? Porque muita coisa vem lá da nossa infância, na nossa primeira infância. Na nossa primeira infância é difícil a gente lembrar, né? As coisas ficam guardadinhas aqui, mas você tem consciência do que aquilo fez para você. Às vezes foi uma frase de alguma pessoa, de alguma coisa que te disse, que você comprou como verdade e você carrega aquilo, Uma né? situação, né? Que a Uma gente, às vezes a situação. gente acha que é um trauma muito grande, que tem que ter acontecido alguma coisa muito forte na vida da pessoa, mas às vezes são até pequenas coisas que fazem o nosso, formam as nossas crenças, né? Exatamente, né? As nossas crenças vêm desde 7 gerações atrás. Então você imagina? O que que não tem Meu pai do crença? céu, então não é só são as nossas crenças só nossas, né? Eu fiquei sabendo disso, falei, minha Meu nossa! Deus. A gente vai passar a vida limpando crença, limpando coisa que vem dos nossos antepassados, né? A gente é 50% pai, 50% mãe. O nosso pai é 50% pai dele, mãe dele, e assim vai. Então você carrega um pouquinho de cada um desses, né? E É interessante você falar isso, porque muita gente sofre de ansiedade ou de outros transtornos e fala: por que que eu estou passando por isso? Por que que eu não estou tem. vivendo isso? Por que que eu não consigo controlar? Por que que eu não consigo melhorar isso? E não Exatamente. percebe que tem muita coisa por trás aí que não depende só daquela pessoa, né? A gente traz o nosso DNA um medo muito grande, né? Acho que o medo, ele é generalizado, ele tá em todos nós seres humanos. Agora potencializou ainda mais com a quarentena, Exatamente. né? Mas o medo tá ali dentro da gente. Então, sai e às vezes a gente não consegue controlar, né? Aqueles pensamentos, aquelas emoções, às vezes aquela palpitação, aquela insônia, aquela preocupação constante, né? Tem É. pessoas que sentem fisicamente esses Oh! sintomas. O transtorno da ansiedade, quem tem o transtorno da ansiedade, eu sei porque eu passei por isso, ele dá batedeira, né? Você tem batedeira, você quer fazer, você quer sair. Eu cheguei uma vez no consultório, eu tava com essa sensação, com esse, né, do transtorno da ansiedade, com essa batedeira. O médico estava atrasado, não sei quanto tempo ele ia atrasar, e eu esperei 10 minutos, eu saí, não aguentei ficar dentro da sala. Quer dizer, Olha, isso não é uma coisa, né, que a gente vai se dizer, poxa, espera, né? Mas eu não consegui esperar. e como que a gente fica, por exemplo, a gente percebe que é algo que a gente não controla, e Não, daí a gente, quando passa por uma situação dessa, entra em auto-julgamento, em culpas, tipo, nossa, como que eu tô passando por isso? Como que eu não consigo me controlar? As pessoas ao redor julgam também. ou, né? Todos, né? A gente começa pela gente. A gente se julga o tempo inteiro, né? Por que que eu fiz isso? Por que que eu sou assim? Por que que eu tô assim? A gente se julga o tempo inteiro. E isso é o que tem de pior, né? Os outros julgarem a gente, oxe, deixa que julgue. O Axis fala
dinheiro na nossa conta. Os outros Pode julgar à vontade, então. Vamos trazer dinheiro para conta, então. deixa que julgue. Agora, a gente se julgar é devastador, entendeu? Tudo começa dentro da nossa mente, o que a gente pensa e principalmente o que a gente pensa sobre a gente, né? Sim. O que você tá fazendo com você, certo. o que você tá fazendo com você mesmo. Olha, eu vou falar para você. Desde que eu comecei a fazer esse trabalho de autoconhecimento, de buscar estar em estado de presença, até porque para sair da ansiedade a gente tem que estar no momento presente, porque senão a gente está. Ansiedade é excesso de futuro, é excesso de preocupações. É você se ocupar antecipadamente com algo que ainda nem aconteceu e pode vir a não acontecer e você ficou lá ocupando o seu momento presente com algo incerto. Então, você, né, traz para o momento presente e tudo mais. E quando você começa a fazer esse exercício, começa a perceber que, gente, quase que uns 90% do nosso tempo a gente está pensando coisas ruins sobre a gente mesmo. Ou se julgando no passado, puxa vida, eu errei tanto lá atrás, eu devia ter feito diferente, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Ou a gente está, o que eu vou fazer para mudar essa situação? A gente não está no momento presente, a gente está ou no passado ou no futuro, e na maior parte do tempo pode começar a prestar atenção nos pensamentos, a gente está se condenando, se julgando, se culpando, se diminuindo. É demais quanto que isso é forte. E é todo mundo, né, Karina? Não é? Eu percebo que isso é geral mesmo. Pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, a que tem tudo, a bonita, bonito, rico, pobre, feio, tem de tudo. Todo mundo entra nessa situação do pensamento recorrente do auto-julgamento. Exatamente, todos mesmo. Eu tenho gente de todas as classes, já tem de todas as classes, e a queixa da ansiedade, de estar vivendo, querendo saber lá, de estar geral, sabe? Não é classe, não depende de nada, não. Eu acho que a gente tá mesmo e já vindo, né, como eu já disse, da ansiedade, mas é óbvio que agora a cabeça não para, né? Fica assim. E até Sim. Uma das dicas que eu queria dar muito pro pessoal hoje é isso, controlar mesmo o pensamento. Percebeu que você tá pensando alguma coisa de ruim, que você tá lá na frente? Para. Né? Já para na hora, vai ouvir uma música que você gosta, porque você pensando coisas ruins, você tá nessa vibração da ansiedade, a sua vibração vai lá embaixo. Você tende a ter uma série de coisas. A gente estando com a vibração da gente baixa, tende a ter de tudo, entendeu? Então, você tem que estar buscando toda hora, tá com a sua vibração elevada. E a gente faz isso como? A gente faz isso ouvindo uma música que a gente gosta, colocando um vídeo do YouTube de um assunto que você gosta, um assunto gostoso, leve, um vídeo engraçado. Tem aqueles meninos que fazem piada do signo, aquele Vitor, ele é o máximo. Eu, quando tô mais ou menos assim, eu assisto um vídeo dele e já começo a dar risada. A coisa já, entendeu? É rir, é dar risada, é escutar uma música boa. Meditação é excelente. Tem muita gente ainda que tem dificuldade com meditação. Fala, Karina, mas meditar, né? Eu também sempre achei uma coisa impossível, né? Falava, não, imagina, acha que eu vou meditar? Gente, é treino, tudo é treino, né? Quando você começa na academia, você sabe fazer os exercícios? Não sabe? Então, a mesma coisa, né? Vai treinando a meditação. Você começa devagar, começa de pouquinho e vai indo. Deixa eu dar um exemplo. Esse sábado passado, eu fui fazer uma caminhada aqui numa avenida bem conhecida aqui em Bauru. E eu
estou treinando bastante estar em estado de presença, né? E não estar mergulhado nos meus pensamentos. E daí eu percebi uma natureza totalmente diferente, o quanto que a gente não dá valor naquela natureza, naquelas árvores, naquele sol maravilhoso. Parece besteira, mas não é, gente. Não. Faça esse exercício, começa a prestar atenção, mas desconecte dos pensamentos. Por quê? Daí eu parei num banquinho ali e comecei a prestar atenção nas pessoas que estavam passando. Eu estava ali no meu, na minha. Às vezes as pessoas acham que meditação é só você parar e ficar quieto, só e não pensar em nada, gente. Mas não é. Meditação também está em estado de presença. Você está se auto-observando, você sair do piloto automático. E eu estava ali naquele momento de presença, tudo. E eu via as pessoas passando, mas eu prestava atenção nelas, elas estavam totalmente imersas nos seus próprios pensamentos. Então, eu não via ali as pessoas caminhando, fazendo exercícios por prazer, mas parece que estavam fazendo alguma coisa automática, tipo assim, eu tenho que cumprir a minha atividade física, obrigação, porque eu tenho um objetivo, uma meta futura, porque eu tenho que ter um corpo perfeito, porque eu tenho que ter isso, mas elas não estavam ali. Elas não estavam ali. Só o corpo dela. Se ela tiver presente numa coisa que ela não gosta de fazer, ela vai embora. Não, elas estavam assim com a cabeça totalmente em outro lugar. Mas eu vou estar pensando em outra coisa, né? Mas você imagina. Então, mas você imagina o quanto a gente se obriga a fazer coisas que a gente não gosta? Por obrigação. Eu comecei a prestar isso prestar atenção nisso durante essa quarentena. Eu também. Eu tô perguntando pro meu corpo, você quer trabalhar? Se ele não quiser, eu não trabalho. Não trabalho mesmo. Não vou forçar mais ele a fazer o que ele não quer. Quando ele quer, ele trabalha com uma beleza, gente. Trabalha em 3, 4 horas, trabalha o que ele não trabalhou a semana inteira. Mas, por quê? Porque quando a gente força, a gente está indo contra a nossa própria natureza. E isso traz sérias consequências. Por isso que muita gente está em depressão, muita gente está em ansiedade. Por quê? Porque o nosso corpo ele não foi feito para trabalhar tanto quanto a gente trabalha. E tá todo mundo assim, Lia. 10, 12, 14 horas. Por quê? É sempre um sentimento assim de eu tenho que construir agora porque lá no futuro eu vou ter. Esse futuro nunca chega, porque a gente sempre vai querer mais. Chega lá no futuro, a gente fala assim, agora eu preciso ter mais. Então esse futuro nunca vai chegar. Então, essa é uma crença histórica que vem de quantos antepassados? Eu cresci ouvindo meu avô e a minha mãe depois falando que a gente tinha que ter uma poupança. Então eu tinha uma poupança, meu filho tem que ter uma poupança, todo mundo tem que ter. Como você não tem uma poupança? Entendeu? Porque pensando lá, né? Lá na frente, porque e se você não sei o quê, e se você não sei o que lá, né? Então, se você parar para pensar, muitas das coisas que a gente. E eu sofria com isso antes de ter toda essa. Né? Eu sofria, falava assim, porque eu não conseguia fazer uma poupança para o meu filho. Isso era um sofrimento para mim. Falei, nossa, olha só, as coisas que a gente sofre sem perceber que a gente está sofrendo por isso, por causa de uma crença que foi colocada na sua vida, que às vezes nem era sua, para você nem faz sentido exatamente isso, porque é vibrar no medo, né? Tipo, você tem que ter uma poupança, porque vai que aconteça alguma coisa, você tem que garantir seu futuro. É sempre vibrando no medo, né? Não é assim. Tá na escassez, né? Você nunca tá na abundância, porque se eu sou abundante, se eu tô na abundância, se eu tô rodeada de prosperidade, por que eu vou pensar numa poupança lá pro futuro? Não é? Mas não tô falando aqui, gente, de jeito nenhum, que não é para ter poupança, não é para guardar, não é nada disso. Mas você tem que ter um propósito certo para não pensar em poupar. Não é um pensar em poupar do faltar, né? Sim. Porque aí você tá vibrando na escassez. Você tem que, tipo, poupar. Eu quero fazer um curso,
Esse aqui eu vou poupar para fazer uma viagem, esse aqui eu vou poupar porque eu vou abrir um negócio. Então, tem que ter um propósito nesse seu poupar. Agora, poupar pensando que vai faltar no futuro, por favor, né? É uma vibração aí na escassez. Que acontece? Aquilo realmente acontece no futuro, aquilo realmente acontece alguma coisa que vai faltar, porque se você já pensou naquele dinheiro que um dia você ia usar porque ia faltar, que acontece? Vem alguma coisa na sua vida que traz aquela falta que você tem que usar o dinheiro naquela situação. Então, a vibração do que você constrói é muito importante. Muito, muito importante. Muito importante é o que a gente fala, as palavras. Falar, eu tô com um problema, problema. Essa palavra problema, você risca da sua vida. A palavra problema, ela só traz problema. Problema, na verdade, ela é uma percepção do nosso ego, né? A gente que enxerga os problemas, né? A gente que começa a ver como um problema uma situação, a gente vê como um problema. Né? Vamos trocar essa palavra. Você tá com uma questãozinha aí. Vamos falar, eu tô com um desafio, uma situação, na verdade. Eu tô, né, com uma questão. Então, vamos trocar as palavras, né? Porque elas realmente atraem, gente. Né? Você vai estar atraindo aquilo para você, o que você está pensando, o que você está falando. Então, vamos falar, mas vamos falar né, tentar fazer umas trocas aí, que também ajuda bastante na ansiedade da gente, na vibração. Eu tenho percebido, com experiência própria, o que eu considero, às vezes, para mim, um desafio, um problema, alguma coisa, é algo que foge do que eu gostaria, né? Às vezes é assim, eu queria que a situação fosse X, mas a situação tá Y. E daí a gente fica lá, que droga que essa situação tá Y, porque ela tinha que estar X, porque eu não fiz direito, nananana. E a gente entra nesse movimento, aquele espiral para baixo de vibração. Por quê? Porque o negócio não tá do jeito que a gente gostaria. Mas quem disse que não tá certo? Que é exatamente aquilo que tinha que ser, que tinha que estar, mas entra o quê? O nosso julgamento. E eu penso, Karina, me corrija se eu estiver errado, mas eu penso que a ansiedade, o estresse que a gente está vivendo, é muito por causa desse julgamento do que a gente dá para a vida, né? Das coisas não saírem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. E potencializou agora na quarentena, porque nada tá do jeito que a gente queria. Né? A gente pode nem sair de casa. E daí a gente tá igual aquelas crianças mimadas. Eu quero. Não é do nosso jeito, eu vou fazer birra. Eu vou me jogar no chão e vou gritar. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Mas não, tomadas as devidas proporções de adultos, né? Mas é quase a mesma coisa. Não, eu achei excelente. Josi, um beijo para você, amada. Ela até tá aí. O exemplo que ela falou, que ela deu, que, nossa, eu ri muito na hora, mas depois a gente para e pensa da pedrada, né? Que o universo foi jogando uma pedrinha para nos avisar, né? Dá uma pensada aí, dá uma paradinha. A gente não fingiu que não viu. Foi lá, deu outra pedradinha, um pouquinho mais forte. A gente também fingiu que não viu. Aí agora veio o coronavírus, aquela pedrada assim, ó. Que deixou tudo. Né? Exatamente. Ai, o meu travou aqui a Karina, gente. Vocês estão vendo a Karina? Vocês estão gostando? Voltou. Vocês estão gostando do nosso bate-papo, gente? Manda coraçõezinhos aí para nós. Comentem aqui se vocês estão gostando e também mandem perguntas, mandem suas dúvidas sobre ansiedade. Quem aqui sofre de ansiedade, quiser compartilhar com a gente, fique à vontade. E no finalzinho nós teremos surpresas, né, Karina? Você preparou alguma surpresa para o pessoal? Sim, uma surpresinha para o final. Então, então fiquem com a gente.
Até o final que vai ter surpresinhas aqui, tá, gente? Fica aí. Ok. O que você preparou para o pessoal para ajudá-los aí a se libertar, a controlar essa ansiedade? Na terapia no Theta Healing, a gente faz um. O Theta Healing, na verdade, eu falo que ele é uma caixinha de ferramentas, né? Tem várias ferramentas. Então, aí, dependendo de cada um, você vai, né? De cada paciente, você vai, tira uma ferramenta e faz, ou às vezes várias ferramentas, e aplica Para para quem o não paciente. conhece, para quem não entende o que é Theta Healing, como que você podia explicar de uma forma bem simples o que é Theta Healing? Quem está aqui, gente, fala para mim, conhecem já Theta Healing ou não conhecem? Se você não conhecer, coloca não conheço aqui nos comentários, só para eu ter uma noção, para a gente explicar aqui o que é Theta Healing. Explica de uma forma bem clara, pessoal. Teta Healing, o nome já fala, né? Teta é a onda cerebral teta, que é aquela onda que a gente já tá no primeiro sono, assim, né? Já meio ensonado. Healing é cura. Então, é a cura através da onda teta, né? Então, Olha que legal. numa sessão de Teta Healing, através de uma meditação, eu encaminho o paciente até a onda teta. E lá em Teta, a gente vai buscar as crenças raízes dele, na verdade, né? A gente vai. Olha quanta gente que não conhece Theta Healing, A hein, Teta Healing Karina? é uma terapia nova. Na verdade, ela tem 30 anos, né? Só que veio para o Brasil há muito pouco tempo e só agora ela está sendo divulgada. Tanto que a idealizadora dessa técnica, ela é viva, a Havaiana Estábil. Ela é viva e ela mesma desenvolveu essa técnica porque ela teve um câncer nos ossos. E ela conseguiu se curar através dessa técnica. Olha que interessante. Então, é uma técnica que foi criada já para uma cura do corpo físico, através de descobrir as crenças que estão atreladas àquela doença, é isso? Exatamente. A própria doença vem com crenças que a gente carrega, né? E não Cada sabe, caso é um gente, caso, né? Tem que ser, tá. né? Vamos explicar um pouquinho mais, Karina, o que são crenças, porque nós terapeutas, É. coaches, a gente lida muito com crenças, pra gente é tão normal falar crenças, 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 mas tem gente que não sabe o que é Sim, crenças. sim. Também é uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Quem é que não sabe o que são crenças? Coloca para mim, não sei. Porque crenças, a gente, às vezes, como terapeuta, comete o erro de falar Sem as pessoas achando que todo mundo saberem. sabe. É. Então, o que são crenças, Karina? Crenças, na verdade, são coisas, fatos que a gente compra como verdade. Por exemplo, eu. Como que eu posso dar uma crença, o exemplo de uma crença? Eu costumo dizer assim, ó, crenças, porque muita gente, quando fala crenças, até confunde com crenças religiosas. Não tem Não nada tem com nada a crenças religiosas. Não, O são que é? coisas que a gente. Crença é um pensamento, é o que você acredita sobre a vida como uma verdade absoluta que você defende com unhas e dentes como se aquilo fosse verdade. Então, às vezes, Uma você crença passou. forte em relação ao dinheiro é aquela crença que quase todos têm, 99% das pessoas têm, é que eu preciso trabalhar muito para ter dinheiro. Entendeu? Isso é E uma. vai falar isso para alguém que acredita firmemente nisso. É perigoso a pessoa te bater, falar assim: não, eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro. Não pode, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não vem fácil, A né? poupança, que eu cresci ouvindo que tinha que ter uma poupança, uma crença. Exato. E a gente ouviu muito isso, pelo menos eu, quando era criança, eu não sou sócia da Light, dinheiro não dá em árvore, tudo é muito caro, você tem que se esforçar bastante para ser alguém na vida.
né? Tem jogo, azar no Azar no amor. amor. Tem muitas coisas aí, muitas Muita crenças. coisa que é crença, né? Alguém falou É, para você que às vezes com 40, 50 anos você quer mudar de profissão, mas aí você comprou que aí você tá muito velho. Não, eu vou ficar por aqui mesmo, porque agora eu já tô com essa idade, então, entendeu? Isso tudo isso é olha crença. só, que crença legal que a Michelle compartilhou com a gente aqui. Michelle, um beijo, viu? Tudo para mim é mais difícil. Para as outras pessoas Isso, são essa é a fáceis, frase. mas para mim é tão difícil. Quem nunca pensou isso? Ah, não tive sorte como fulano, como ciclano. E até mesmo, acho que com essa questão das redes sociais, que todo mundo expõe suas vidas e todo mundo expõe a parte melhor da vida, né? Ninguém vai falar a parte ruim, né? Então, entra muito nessa coisa da gente falar assim, nossa, a vida é tão boa para os outros, mas para mim é tão difícil, Exatamente. E né? esse Vai pensamento, reforçando. gente, essa crença, vocês não fazem ideia do que ela traz de consequências para a vida da gente. Você pode ver que se você pensa desse jeito, como que está a sua vida financeira, como que está a sua vida de relacionamentos, porque também uma área depende da outra. Não adianta, Sim. a gente é um todo. Então, se você não está bem no financeiro, se você não está bem no amor, se você não está bem na saúde, isso vai afetar as outras áreas de uma forma ou de outra. Então, Olha, eu vou falar para você uma crença. A Cleo tá compartilhando aqui com a gente, ó, tem o dedo podre. Isso é uma nossa, crença tem dedo muito podre. comum. Muito Aí a comum. mulher reclama que não arruma namorado, não arruma noivo, não arruma Porque ela ninguém. vive falando que tem o dedo podre, Não, né? não vai arrumar mesmo. E eu trabalhei também muito com mulheres bem-sucedidas, inteligentes, mas que não conseguem um relacionamento. Por quê? Primeiro, porque tem essa crença. Segundo, porque às vezes tem uma crença assim: ah, eu sou autossuficiente, eu não preciso de homem para nada. Então, acaba tendo alguns comportamentos sabotadores, que a gente chama, né? De afastar, né? Às vezes a pessoa quer muito um relacionamento, mas ela é muito controladora, então ela tem ciúmes, ela quer controlar a vida daquele cara. Então, as crenças, às vezes, fazem a gente entrar em comportamentos sabotadores contra o que a gente quer. A gente fala que quer uma coisa, mas a gente está agindo ao contrário disso inconscientemente, Não é né? você, não é seu. Então, não tem jeito de você caminhar para a vida, de você ter sucesso, de você conseguir o que você quer. Se você tem alguma coisa aqui te bloqueando, uma coisa aqui te falando não, uma coisa te parando toda hora. Entendeu? E aí é o que eu acho lindo no Theta Healing é isso. Ele vem e faz uma reprogramação mental, ele limpa essa crença, né? Na onda Theta que eu estava explicando, através da onda Theta a gente vai descobrir qual é essa crença, porque às vezes a gente tem uma crença que a gente, essas aqui são as corriqueiras, é que a gente tem, mas a gente tem algumas que estão lá no nosso subconsciente, como eu já falei, 90% a gente não sabe que tem. Fala oi pro pessoal, príncipe. Ó, o meu princeso aqui, gente. Oi, Karina. Tudo bem, minha linda? Tudo, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso quadro Terapeuteando, viu? Delícia, adoro! Muito prazer ter você aqui. Faz tempo que eu tô querendo, né, te trazer para fazer Olha, essa live. nem fale, viu? Essa Hoje quarentena deu certo. hoje deu certo. E E vamos aí, hoje aí falar um pouquinho, né? A ansiedade, pessoal, agora na quarentena, tá todo mundo assim, muito ansioso, né? Eu eu percebo acho que é também. uma coisa geral, né, Karina? Quem aqui não tem ansiedade, gente? Quem Nossa, aqui nunca passou por uma situação que trouxe ansiedade, né? Eu acho que é quase todo mundo passa por isso, né? é. Eles já começaram a aprontar aqui, ó. Só eu falar que eles já começaram a achar uma chave aqui para bagunçar. A minha Ai, sumiu daqui.
Começa a falar, E ela some. fala qual que é assim, o que que as pessoas... Primeiro se apresenta, né, Karina? Fala o que que você faz, um pouquinho do seu trabalho, de onde você é, como que você atende. Conta um pouquinho de você para nós. Então, meu nome é Karina Leandriotti, eu sou de Jaú e eu fiz, na verdade, eu tenho vários cursos, né? Eu fiz vários de Axis, fiz vários do Theta Healing, fiz Reiki, ai, uma Um porção monte, aqui. né? Vai Viciada nos aparecendo em cursos. constelação familiar também. Eu faço. Viciada nos cursos, igual eu também, igual todas nós aqui. Quem é terapeuta aqui também, coloca aqui pra gente. Quem é terapeuta que tá assistindo a gente, manda coraçõezinhos, curtidinhas É pra gente. uma busca incessante, né, Lia? Eu falo que a gente começa tá na busca, começa a buscar e você Não para nunca não mais, para, não para né? mais. E hoje Karina, o pessoal te procura muito com essa reclamação da ansiedade? muito, É, muitas pessoas ansiosas chegam. Não é uma coisa que só da quarentena. Eu acho que a quarentena veio dar uma aumentada, né, no número e talvez na ansiedade assim do pessoal, mas não é uma coisa de agora, né? potencializou só o que já estava ali por debaixo do tapete, né? É. É claro que essa situação é uma situação que deixa, claro, todos, né, ansiosos. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Como que vai acontecer, como que vai estar isso. Então, é óbvio, a pessoa que tem um emprego, às vezes está ameaçado, não sabe, né? O que vai acontecer com o emprego, se vai conseguir pagar as contas. Então, isso é São muitas perfeito. incertezas, né? E a gente tem o ser humano tem necessidade de ter as coisas sob controle, É, né? As coisas planejadas, programadas, e quando sai do nosso controle, daí nossa, que o bicho pega, que a gente vê o que que é realmente, né? foi uma das coisas assim que as terapias trouxeram para mim muito forte, porque eu sou taurina, então eu sou extremamente controladora. Sempre controlei tudo, né? Capricorniana aqui também, bem, eu entendo você. Uma coisa assim, de não pode sair nada fora do controle que você tá ali, né? Então as terapias elas já trouxeram para mim, eu falo que eu parece que eu fui preparada para esse período. Porque se fosse antes das terapias, eu já tinha surtado. Surtado. Karina trancada dentro de casa, sem poder sair, sem... Imagina, de jeito nenhum, entendeu? Já tinha, né? É claro que eu Eu vou, tenho tido eu meus vou falar, erros, né? Como eu vou falar todos. para você. Eu acho que eu também tô mais ou menos desse jeito, porque antes gente, na verdade, eu acho que a quarentena ela veio assim, ela me jogou para um lado e falou assim: você não manda mais nada aqui, agora, sabe? Aquela sensação, você não manda mais nada. Você É, vai ter que aprender que você não controla nada nessa vida. Eu acho que a quarentena fez isso, porque a gente faz todos esses trabalhos de autoconhecimento, de terapia, a gente melhora muito, a gente cresce, evolui, porém, a gente tenta ainda manter o controle das coisas. E a quarentena, coronavírus veio para falar assim: acabou o controle. Agora vocês vão ter que aprender a se virar sem controle, né? Modo nível hard ali. E isso exato. desestabiliza muito, né, o nosso emocional. Karina, quais são as principais reclamações das pessoas que chegam com essa ansiedade? O que elas te falam que está acontecendo na vida delas? Como elas estão se sentindo aí no dia a dia? O que elas estão fazendo no dia a dia para essa ansiedade? Olha, hoje, graças a Deus, eu vejo que as pessoas estão buscando, né?
as terapias, essas nossas terapias alternativas, porque antes a gente recorria a remédios, né? Eu falo por mim mesma, sempre muito ansiosa, fui diagnosticada com transtorno de ansiedade já muito nova, na adolescência. Olha só. Exatamente, e aí já me encaminharam para psiquiatra para entrar com medicação. E assim, cada um sem julgamento, claro, né? Eu acho que tem os níveis que as pessoas precisam realmente de remédios, de coisa e tal, mas eu acho que hoje essas terapias novas, elas entram aí e fazem assim um papel o máximo. Eu acho o máximo, porque eu tive. Porque assim, só tomar o remédio, ele não vai resolver o problema em si. Ele Você vai, fica apática, né? exatamente, ele vai amenizar a situação ali naquele momento, vai diminuir os sintomas. É como se você tomar uma aspirina para uma dor de cabeça recorrente, que ela vai ficar ali, você vai ficar sempre tomando o remédio e não vai resolver. E as terapias vão aprofundar, porque a gente tem que descobrir a causa, né, Karina? A causa daquela ansiedade. E normalmente a causa, o que é? O que o pessoal mais reclama da causa dessa ansiedade? O que as pessoas falam para você? O que eu acho mais assim, né, engraçado, mas o que é mais assim, mais capcioso das coisas é que sempre que a gente acha que nos deixa ansioso, normalmente não é, né? Tem coisa por trás disso. O Theta Healing, ele fala, né, que tudo que dói na gente tem uma crença por trás, né? E aí, a pessoa ansiosa, cada uma é uma pessoa. A gente tem que investigar o que é causando a ansiedade nessa pessoa. É muito legal você falar isso, né? A pessoa acha que é uma coisa e a hora que você vai aprofundar, totalmente outra. Então, por exemplo, as pessoas vamos supor, terminam um relacionamento, daí entra naquela crise de ansiedade. Elas estão com instabilidade no emprego, muita pressão, chefe, ou não está vendendo, dinheiro, enfim, entra na ansiedade e acha que aquele é o motivo realmente da ansiedade, né? Igual a quarentena e tal. Mas na verdade tem coisas ali por trás que as pessoas não estão atentas, né? Então, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele traz todas as sensações para a gente descobrir que tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Tem alguma coisa errada, alguma coisa que a gente precisa trabalhar ali, que foi disparado aquele gatilho mais assim, na superficialidade, né? A gente consegue perceber mais, mas aquilo às vezes já estava lá acumulado há muitos anos, né? Exatamente. A gente vê também que são só 10% que a gente está ciente. 90% está tudo no nosso subconsciente. Então, quer dizer, a gente não tem mesmo a ciência do que é, né? Uhum. Eu descobri coisas assim com as terapias que nunca nem passaram, não passaram pela minha cabeça e não iriam passar pela minha cabeça. Eu ia passar por essa vida sem tratar, sem saber. porque eu né? Porque muita coisa vem lá da nossa infância, na nossa primeira infância. Na nossa primeira infância, é difícil a gente lembrar, né? As coisas ficam guardadinhas aqui, mas você tem consciência do que aquilo fez para você. Às vezes foi uma frase de alguma pessoa, de alguma coisa que te disse, que comprou como verdade, e você carrega aquilo. Uma né? situação, né? Que a Uma gente, às vezes a situação. gente acha que é um trauma muito grande, que tem que ter acontecido alguma coisa muito forte na vida da pessoa, mas às vezes são até pequenas coisas que fazem o nosso
formam as nossas crenças, né? Exatamente, né? As nossas crenças vêm desde 7 gerações atrás. Então, você imagina? Por que não tem Meu pai do crença? céu, então não é só são as nossas crenças só nossas, né? Eu fiquei sabendo disso, falei, minha Meu nossa, Deus. a gente vai passar a vida limpando crença, limpando coisa que vem dos nossos antepassados, né? A gente é 50% pai, 50% mãe. O nosso pai é 50% pai dele, mãe dele, e assim vai. Então você carrega um pouquinho de cada um desses, né? E E é interessante você falar isso, porque muita gente sofre de ansiedade ou de outros transtornos e fala, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu não estou tem. vivendo isso? Por que que eu não consigo controlar? Por que que eu não consigo melhorar isso? E não Exatamente. percebe que tem muita coisa por trás aí que não depende só daquela pessoa daqui, né? A gente traz no nosso DNA um medo muito grande, né? Acho que o medo, ele é generalizado, ele tá em todos nós seres humanos. Agora potencializou ainda mais com a quarentena, Exatamente. né? Mas o medo tá ali dentro da gente. Então, sai e às vezes a gente não consegue controlar, né? Aqueles pensamentos, aquelas emoções, às vezes aquela palpitação, aquela insônia, aquela preocupação constante, né? Tem É. pessoas que sentem fisicamente Oh! esse. O transtorno da ansiedade, quem tem o transtorno da ansiedade, eu sei porque eu passei por isso, ele dá batedeira, né? Você tem batedeira, você quer fazer, você quer sair. Eu cheguei uma vez no consultório, eu tava com essa sensação, com esse, né, do transtorno da ansiedade, com essa batedeira. O médico estava atrasado, não sei quanto tempo ele ia atrasar, e eu esperei 10 minutos, eu saí. Não aguentei ficar dentro da sala. Quer dizer, Olha, isso não é uma coisa, né, que a gente vai se dizer, poxa, espera, né? Mas eu não consegui esperar. e como que a gente fica, por exemplo, a gente percebe que é algo que a gente não controla, e Não. daí a gente, quando passa por uma situação dessa, entra em auto-julgamento, em culpas, tipo, nossa, como que eu tô passando por isso? Como que eu não consigo me controlar? As pessoas ao redor julgam também. Ou, né? Todos, né? A gente começa pela gente. A gente se julga o tempo inteiro, né? Por que que eu fiz isso? Por que que eu sou assim? Por que que eu tô assim? A gente se julga o tempo inteiro. E isso é o que tem de pior, né? Os outros julgarem a gente, oxe, deixa que julgue. O Axis fala que é dinheiro na nossa conta, os outros Pode julgar à vontade, então. Vamos podem trazer dinheiro para julgar, conta, então. deixa que julgue. Agora, a gente se julgar é devastador, entendeu? Tudo começa dentro da nossa mente, o que a gente pensa e principalmente o que a gente pensa sobre a gente, né? Sim. O que você tá Isso é fazendo com muito sério. você, o que você tá fazendo com você mesmo. Olha, eu vou falar para você. Desde que eu comecei a fazer esse trabalho de autoconhecimento, de buscar estar em estado de presença, até porque para sair da ansiedade a gente tem que estar no momento presente, porque senão a gente Oh, está. Ansiedade é excesso de futuro, é excesso de é, preocupações. É você se ocupar antecipadamente com algo que ainda nem aconteceu e pode vir a não nem acontecer e você aconteceu. ficou lá ocupando o seu momento presente com algo incerto. Então você, né, traz para o momento presente e tudo mais. E quando você começa a fazer esse exercício, começa a perceber que, gente, quase que uns 90% do nosso tempo a gente está pensando coisas ruins sobre a gente mesmo. Ou se julgando no passado, puxa vida, eu errei tanto lá atrás, eu devia ter feito diferente, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Ou a gente está, ai, o que eu vou fazer para mudar essa situação? A gente não está no momento presente, a gente está ou no passado ou no futuro, e na maior parte do tempo
pode começar a prestar atenção nos pensamentos, a gente está se condenando, se julgando, se Exatamente. culpando, se diminuindo. É demais quanto que isso é forte. E é todo mundo, né, Karina? Não é? Eu percebo que isso é geral mesmo. Pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, Sim, a que tem tudo, a bonita, bonito, rico, pobre, feio, tem de tudo. Todo mundo entra nessa situação do pensamento recorrente do auto-julgamento. exatamente. Todos mesmo. Eu tenho gente de todas as classes, já tem de todas as classes e a queixa da ansiedade, de estar vivendo, querendo saber lá, de estar geral, sabe? Não é classe, não depende de nada, não. Eu acho que a gente tá mesmo e já vindo, né, da ansiedade, mas é óbvio que agora a cabeça não para, né? Fica assim. E até Sim. uma das dicas que eu queria dar muito pro pessoal hoje é isso, controlar mesmo o pensamento. Percebeu que você tá pensando alguma coisa de ruim, que você tá lá na frente? Para. Né? Já para na hora. Vai ouvir uma música que você gosta, porque você pensando coisas ruins, você tá nessa vibração da ansiedade, isso, a sua vibração vai lá embaixo. Você tende a ter uma série de coisas. A gente estando com a vibração da gente baixa, tende a ter de tudo, entendeu? Então, você tem que estar buscando toda hora estar com a sua vibração elevada. E a gente faz isso como? A gente faz isso ouvindo uma música que a gente gosta, colocando um vídeo do YouTube de um assunto que você gosta, um assunto gostoso, leve. Um vídeo engraçado, tem aqueles meninos que fazem piada do signo, aquele Vitor, ele é o máximo. Eu, quando tô mais ou menos assim, eu assisto um vídeo dele e já começo a dar risada. A coisa já, entendeu? É rir, é dar risada, é escutar uma música boa. Meditação é excelente. Tem muita gente ainda que tem dificuldade com meditação. Fala, Karina, mas meditar, né? Eu também sempre achei uma coisa impossível, né? Falava, não, imagina, acha que eu vou meditar? Gente, é treino, tudo é treino, né? Quando você começa na academia, você sabe fazer os exercícios? Não sabe? Então, a mesma coisa, né? Vai treinando a meditação. Você começa devagar, começa de pouquinho e vai indo. Deixa eu dar um exemplo. Esse sábado passado, eu fui fazer uma caminhada aqui numa avenida bem conhecida aqui em Bauru. E eu estou treinando bastante estar em estado de presença, né? E não estar mergulhado nos meus pensamentos. E daí eu percebi uma natureza totalmente diferente, o quanto que a gente não dá valor naquela natureza, naquelas árvores, naquele sol maravilhoso. Parece besteira, mas não é, gente. Não. Faça esse exercício, começa a prestar atenção, mas desconecte dos pensamentos. Por quê? Daí eu parei num banquinho ali e comecei a prestar atenção nas pessoas que estavam passando. Eu estava ali na minha. Às vezes as pessoas acham que meditação é só você parar e ficar quieto, só e não pensar em nada, gente. Mas não é. Meditação também está em estado de presença. Você está se auto-observando. Você sair do piloto automático. E eu estava ali naquele momento de presença, tudo. E eu via as pessoas passando, mas eu prestava atenção nelas. Elas estavam totalmente imersas nos seus próprios pensamentos. Então, eu não via ali as pessoas caminhando, fazendo exercícios por prazer. Mas parece que estavam fazendo alguma coisa automática, tipo assim, eu tenho que cumprir a minha atividade física, obrigação, porque eu tenho um objetivo, uma meta futura, porque eu tenho que ter um corpo perfeito, porque eu tenho que ter isso. Mas elas não estavam ali. Elas não estavam ali. Só o corpo dela. Se ela tiver presente numa coisa que ela não gosta de fazer, ela vai embora. Não, elas estavam assim com a cabeça totalmente em outro lugar. Mas eu vou estar pensando
imagina. Então, mas você imagina o quanto a gente se obriga a fazer coisas que a gente não gosta por obrigação. Eu comecei a prestar isso prestar atenção nisso durante essa quarentena. Eu também. Onde eu tô perguntando pro meu corpo, você quer trabalhar? Se ele não quiser, eu não trabalho. Não trabalho mesmo. Não vou forçar mais ele a fazer o que ele não quer. Quando ele quer, ele trabalha com uma beleza, gente. Trabalha em 3, 4 horas, trabalha o que ele não trabalhou a semana inteira. Mas, por quê? Porque quando a gente força, a gente está indo contra a nossa própria natureza. E isso traz sérias consequências. Por isso que muita gente está em depressão, muita gente está em ansiedade. Por quê? Porque o nosso corpo ele não foi feito para trabalhar tanto quanto a gente trabalha. E tá todo mundo assim, Lia. 10, 12, 14 horas. Por quê? É sempre um sentimento assim de eu tenho que construir agora porque lá no futuro eu vou ter. Esse futuro nunca chega, porque a gente seria mais. Chega lá no futuro, a gente fala assim, agora eu preciso ter mais. Então esse futuro nunca vai chegar. Então, essa é uma crença histórica que vem de quantos antepassados? Eu cresci ouvindo meu avô e a minha mãe depois falando que a gente tinha que ter uma poupança. Então eu tinha uma poupança, meu filho tem que ter uma poupança, todo mundo tem que ter. Como você não tem uma poupança? Entendeu? Porque pensando lá, né? Lá na frente, porque e se você não sei o quê, e se você não sei o que lá, né? Então, se você parar para pensar, muitas das coisas que a gente... E eu sofria com isso, antes de ter toda essa... Né? Eu sofria, falava assim, porque eu não conseguia fazer uma poupança para o meu filho. Isso era um sofrimento para mim. Falei, nossa, olha só, as coisas que a gente sofre, sem perceber que a gente está sofrendo por isso, por causa de uma crença que foi colocada na sua vida, que às vezes nem era sua, para você nem faz sentido exatamente isso, porque é vibrar no medo, né? Tipo, você tem que ter uma poupança que vai que aconteça alguma coisa, você tem que garantir seu futuro. É sempre vibrando no medo, né? Não é assim. Tá na escassez, né? Você nunca tá na abundância, porque se eu sou abundante, se eu tô na abundância, se eu tô rodeada de prosperidade, por que eu vou pensar numa poupança lá pro futuro? Não é? Não tô falando aqui, gente, de jeito nenhum, que não é para ter poupança, não é para guardar, não é nada disso. Mas você tem que ter um propósito certo para não pensar em poupar. Não é um pensar em poupar do faltar, né? Sim. Porque aí você tá vibrando na escassez. Você tem que, tipo, poupar. Eu quero fazer um curso. Esse aqui eu vou poupar para fazer uma viagem. Esse aqui eu vou poupar porque eu vou abrir um negócio. Então, tem que ter um propósito nesse seu poupar. Agora, poupar pensando que vai faltar no futuro, por favor. Né? É uma vibração aí na escassez. O que acontece? Aquilo realmente acontece no futuro, aquilo realmente acontece alguma coisa que vai faltar, porque se você já pensou naquele dinheiro que um dia você ia usar porque ia faltar, o que acontece? Vem alguma coisa na sua vida que traz aquela falta que você tem que usar o dinheiro naquela situação. Então, a vibração do que você constrói é muito importante. Né? Muito, muito importante. Muito importante é o que a gente fala, as palavras. Falar, eu tô com um problema. Essa palavra problema, você risca da sua vida. A palavra problema, ela só traz problema. Problema, na verdade, ela é uma percepção do nosso ego, né? A gente que enxerga os problemas, né? A gente que começa a ver como um problema uma situação, a gente vê como um problema. Né? Vamos trocar essa palavra. Você tá com uma questãozinha aí. Vamos falar, eu tô com um desafio, uma situação, na verdade. Eu tô, né, com uma questão. Então, vamos trocar as palavras, né? Porque elas realmente atraem, gente.
né? Você vai estar atraindo aquilo para você, o que você está pensando, o que você está falando. Então, vamos falar, mas vamos falar né, tentar fazer umas trocas aí, que também ajuda bastante na Então, ansiedade da gente, na vibração. eu tenho percebido, como experiência própria, o que eu considero, às vezes, para mim, um desafio, um problema, alguma coisa, é algo que foge do que eu gostaria, né? Às vezes é assim, eu queria que a situação fosse X, mas a situação tá Y. E daí a gente fica lá, que droga que essa situação tá Y, porque ela tinha que estar X, porque eu não fiz direito, nananana. E a gente entra nesse movimento, aquele espiral para baixo de vibração. Por quê? Porque o negócio não está do jeito que a gente gostaria. Mas quem disse que não está certo? Quem disse que não é exatamente aquilo que tinha que ser, que tinha que estar? Mas entra o quê? O nosso julgamento. E eu penso, Karina, se me corrija se eu estiver errado, mas eu penso que a ansiedade, o estresse que a gente está vivendo, é muito por causa desse julgamento do que a gente dá para a vida, né? Das coisas não saírem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. E potencializou agora na quarentena, porque nada tá do jeito que a gente queria. A gente pode nem sair de casa. E daí a gente tá igual aquelas crianças mimadas. Eu quero. Não é do nosso jeito, eu vou fazer birra, eu vou me jogar no chão e vou gritar. É mais ou menos isso que a gente está fazendo, mas não tomadas devidas proporções de adultos, né? Mas é quase a mesma coisa. Não, eu achei excelente. Josi, um beijo para você, amada. Ela até tá aí. O exemplo que ela falou, que ela deu, que nossa, eu ri muito na hora, mas depois a gente para e pensa da pedrada, né? Que o universo foi jogando uma pedrinha para nos avisar, né? Dá uma pensada aí, dá uma paradinha. A gente não fingiu que não viu. Foi lá, deu outra pedradinha, um pouquinho mais forte. A gente também fingiu que não viu. Aí agora veio o coronavírus, aquela pedrada assim, ó, que deixou tudo. Né? Exatamente. Ai, o meu travou aqui a Karina, gente. Vocês estão vendo a Karina? Vocês estão gostando? Ah, voltou. Vocês estão gostando do nosso bate-papo, gente? Manda coraçõezinhos aí para nós. Comentem aqui se vocês estão gostando e também mandem perguntas, mandem suas dúvidas sobre ansiedade. Quem aqui sofre de ansiedade, quiser compartilhar com a gente, fique à vontade. E no finalzinho nós teremos surpresas, né, Karina? Você preparou alguma surpresa para o pessoal? Sim, uma surpresinha para o final. Então, Então fiquem com a gente. Até o final que vai ter surpresinhas aqui, tá, gente? Fica aí. Ok. O que você preparou para o pessoal para ajudá-los aí a se libertar, a controlar essa ansiedade? Na terapia no Theta Healing, a gente faz o Theta Healing, na verdade, eu falo que ele é uma caixinha de ferramentas, né? Tem várias ferramentas. Então, aí, dependendo de cada um, você vai, né? De cada paciente, você vai, tira uma ferramenta e faz, ou às vezes, várias ferramentas e aplica. Para quem não conhece, para quem não entende o que é Theta Healing, como que você podia explicar de uma forma bem simples o que é Theta Healing? Quem está aqui, gente, fala para mim, conhecem já Theta Healing ou não conhecem? Se você não conhecer, coloca não conheço aqui nos comentários, só para eu ter uma noção, para a gente explicar aqui o que é Theta Healing. Explica de uma forma bem clara, pessoal. Theta Healing, o nome já fala, né? Theta é a onda cerebral teta, que é aquela onda que a gente já tá no primeiro sono, assim, né? Já meio ensonado. Healing é cura. Então, é a cura através da onda teta, né? Então, numa sessão de Theta Healing, através de uma meditação, eu encaminho o paciente até a onda teta. E lá em Theta, a gente vai buscar
as crenças raízes dele, na verdade, né? A gente vai Olha quanta gente que não conhece Teta Healing, a hein, Teta Healing Karina? é uma terapia nova. Na verdade, ela tem 30 anos, né? Só que veio para o Brasil há muito pouco tempo e só agora ela está sendo divulgada. Tanto que a idealizadora dessa técnica, ela é viva, a Vaiana Estábil. Ela é viva e ela mesma desenvolveu essa técnica porque ela teve um câncer nos ossos. E ela conseguiu se curar através dessa técnica. Olha que interessante. Então, é uma técnica que foi criada já para uma cura do corpo físico, através de descobrir as crenças que estão atreladas àquela doença, é isso? Exatamente. A própria doença vem com crenças que a gente carrega, né? E não Cada sabe o caso é um que caso, né? Tem que ser, tá. né? Vamos explicar um pouquinho mais, Karina, o que são crenças, porque nós terapeutas, coaches, a gente lida muito com crenças, pra gente é tão normal falar crenças, 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 mas tem gente que não sabe o que é Sim, crenças. sim. Também é uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Quem é que não sabe o que são crenças? Coloca para mim, não sei. Porque crenças, a gente, às vezes, como terapeuta, comete o erro de falar Sem as pessoas achando que todo mundo saberem. sabe. É. Então, o que são crenças, Karina? Crenças, na verdade, são coisas, fatos que a gente compra como verdade. Por exemplo, eu. Como que eu posso dar uma crença, um exemplo de uma crença? Eu costumo dizer assim, ó, crenças, porque muita gente, quando fala crenças, até confunde com crenças religiosas. Não tem nada Com a ver. crenças religiosas. Não, O são que é? coisas que a gente. Crença é um pensamento, é o que você acredita sobre a vida como uma verdade absoluta que você defende com unhas e dentes como se aquilo fosse verdade. Então, às vezes, Uma você crença passou. forte em relação ao dinheiro é aquela crença que quase todos têm, 99% das pessoas têm, é que eu preciso trabalhar muito para ter dinheiro. Entendeu? Isso é uma. E vai falar isso para alguém que acredita firmemente nisso, é perigoso a pessoa te bater e falar assim: não, eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro. Não pode, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não vem fácil. A Né? poupança, que eu cresci ouvindo que tinha que ter uma poupança, uma crença. Exato. E a gente ouviu muito isso, pelo menos eu, quando era criança, eu não sou sócia da Light, dinheiro não dá em árvore, tudo é muito caro, você tem que se esforçar bastante para ser alguém na vida, né? Tem jogo, azar no amor. Azar no amor, tem muitas coisas aí, Tem muitas muita coisa que é crenças. crença, né? Alguém falou É, para você que às vezes com 40, 50 anos você quer mudar de profissão, mas aí você comprou que aí você tá muito velho. Não, eu vou ficar por aqui mesmo, porque agora eu já tô com essa idade, então, entendeu? Isso tudo isso é olha crença. só, que crença legal que a Michelle compartilhou com a gente aqui. Michelle, um beijo, viu? Tudo para mim é mais difícil. Para as outras É pessoas isso, são essa é a fáceis, marca. mas para mim é tão difícil. Quem nunca pensou isso? Ah, não tive sorte como fulano, como ciclano. E até mesmo, acho que com essa questão das redes sociais, que todo mundo expõe suas vidas e todo mundo expõe a parte melhor da vida, né? Ninguém vai falar a parte ruim, né? Então, entra muito nessa coisa da gente falar assim, nossa, a vida é tão boa para os outros, mas para mim é tão difícil, Exatamente. né? E Vai reforçando. esse pensamento, gente, essa crença, vocês não fazem ideia do que ela traz de consequências para a vida da gente. Você pode ver que se você pensa desse jeito, como que está a sua vida financeira, como que está a sua vida de relacionamentos, porque também uma área depende da outra. Não adianta, Sim. a gente é um todo. Então, se você não está bem no financeiro, se você não está bem no amor, se você não está bem na saúde, isso vai afetar as outras áreas de uma forma ou de outra.
Então, Olha, eu vou falar para você uma crença. A Cleo tá compartilhando aqui com a gente, ó, tem o dedo podre. Isso é uma nossa, crença tem dedo muito podre. comum. Muito Aí a comum. mulher reclama que não arruma namorado, não arruma noivo, não arruma Porque ela ninguém. vive falando que tem o dedo podre, Não, né? não vai arrumar mesmo. E eu trabalhei também muito com mulheres bem-sucedidas, inteligentes, mas que não conseguem um relacionamento. Por quê? Primeiro, porque tem essa crença. Segundo, porque às vezes tem uma crença assim, ah, eu sou autossuficiente, eu não preciso de homem para nada. Então acaba tendo alguns comportamentos sabotadores que a gente chama, né? De afastar, né? Às vezes a pessoa quer muito um relacionamento, mas ela é muito controladora, então ela tem ciúmes, ela quer controlar a vida daquele cara. Então, as crenças, às vezes, fazem a gente entrar em comportamentos sabotadores contra o que a gente quer. A gente fala que quer uma coisa, mas a gente está agindo ao contrário disso inconscientemente, Não é né? você, não é seu. Então, não tem jeito de você caminhar para a vida, de você ter sucesso, de você conseguir o que você quer, se você tem alguma coisa aqui te bloqueando, uma coisa aqui te falando não, uma coisa te parando toda hora. Entendeu? E aí é o que eu acho lindo no Theta Healing, é isso. Ele vem e faz uma reprogramação mental, ele limpa essa crença, né? Na onda teta que eu estava explicando, através da onda teta a gente vai descobrir qual é essa crença, porque às vezes a gente tem uma crença que a gente, essas aqui são as corriqueiras, a que a gente tem, mas a gente tem algumas que estão lá no nosso subconsciente, como eu já falei, 90% a gente não sabe que tem. Então, lá em onda teta a gente descobre a raiz, e aí vamos limpar e colocar os downloads positivos, que é isso que eu vou trazer para vocês no final. Nós vamos baixar Ai, os que legal. downloads, em E você. eu fiquei curiosa, como que você descobre essas crenças? Dá para explicar isso? Não posso explicar. Vou explicar um Eu tô perguntando porque ó, deu curiosidade em mim. Porque eu nunca fiz Theta Healing, eu não conheço essa técnica. E eu imagino que quem não conhece também ficou curioso. Como que é, assim, não precisa explicar a fundo, mas como que é uma sessão? é um jogo de perguntas, na verdade. Ah, tá. Nós vamos estar juntas em teta, e lá em teta eu vou começar a te questionar, né? Hum, Vários tipos de perguntas, várias perguntas, até você mesma vai chegar na sua, olha que legal. entendeu? Com esse jogo de perguntas, você mesma vai chegar na sua crença. E aí, eu com as técnicas do Theta Healing, a gente, né, limpa, tudo através dessa meditação, essa meditação é uma meditação linda, como se fosse uma oração, né? E é sempre tudo através do Criador, né? Ele que faz isso, né? Não é nem a técnica, não é nada, tá sempre na mão do Criador, e é ele que faz essa limpeza. E aí a gente, com os downloads, né, a gente coloca virtudes no lugar das crenças, né? Na verdade, que é a virtude que está faltando. Por trás da crença que você tem, é uma virtude sua que você está buscando, que está faltando em você. Então, às vezes, se eu tô ansiosa, ou se eu tô descontente com o meu corpo, alguma coisa assim, o que tá faltando em mim? Autoestima, né? Amor próprio. Então, eu vou baixar downloads em você de amor próprio. E esses downloads são colocados, né, tudo em onda teta, tudo lá, através do Criador. E aí eles são colocados diretamente no seu DNA. E isso, Olha, na hora, já está nas suas células, entendeu? Então, dali são normalmente 48 horas que a gente pede, 2 noites de sono, para você já ir sentindo essa melhora no seu dia a dia. Você já percebe, você vai percebendo que você já não pensa, já não age mais de determinadas formas. Assim a gente vê traumas, assim a gente vê doenças, assim a gente vê
tudo mesmo com o Theta Healing. É uma Quais são, técnica maravilhosa. quais são os casos que mais você vê resultado, que a pessoa consegue mudar, né, essas crenças? Olha, na verdade, Lia, como você também já sabe isso, mas as pessoas precisam saber, a gente não faz nada, né? O terapeuta tem 10% na mão dele, 90% está na mão do paciente. Então, se o paciente vem querendo mesmo a cura para o seu problema, confiante na técnica, sem julgamentos, porque se você já vem cheia de crença, né, na técnica, ela não vai funcionar para você. Pode ir embora, entendeu? Tem que ter a permissão da pessoa em qualquer cura, né? Qualquer cura Exatamente. Você tem que precisa, querer. independente da técnica, tem que ter a permissão da pessoa, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente que escolhe tudo, né? Exatamente. É por isso que eu falo que os animais respondem tão bem a técnicas como o Reiki, o MTV, SS, até Theta Healing dá para fazer nos animais. Eles respondem na hora. Na hora. Por Porque eles quê? não têm as crenças Não tem que crença, não tem são. julgamento. Ele não está julgando o que eu estou fazendo ali, entendeu? Ele está Uhum. aceitando. Então, é na hora que você vê. A minha cachorrinha, eu curei de. Eu curei, não, eu não curo ninguém. É o criador que faz tudo. Através da técnica do Theta Healing. Ela teve gravidez psicológica. Pelo amor de Deus, a gravidez psicológica da Mora é trash. E através de downloads do Theta Healing, Que entendeu? legal. Não vai passar pela sessão, não vai falar nada, mas só baixando downloads nela. Mas ela Então, recebe tudo aquilo só para para ela. entender. Só para entender, funciona então para ansiedade, funciona para depressão, funciona para doenças físicas, para qualquer tipo de doença. Todo tipo de doença. Olha, eu tenho aqui um livro do Theta Healing que ele fala só de doenças e Para quem quer desordens. emagrecer, Para tudo. Às vezes é alguma crença que você. Olha a grossura desse livro. nossa. São todas as. Aqui fala um pouquinho de todas as doenças, sabe? O que tá ligada no nosso psicológico, né? E E tem tanta gente sofrendo, né, Karina, por não saber dessas técnicas que existem hoje, né? Graças a Deus, cada vez mais está vindo mais e mais técnicas, mais e mais terapeutas, mas muita gente está sofrendo ainda porque não conhece esse tipo de trabalho, acha que só um médico que pode medicar, resolver, não que não precise, tem que ir também, mas tem outras. Eu vi outro dia um médico que trabalha com fibromialgia, ele indicando para as pessoas tratamentos alternativos, paralelo aos medicamentos, ao tratamento dele, mas ele falou, tem que fazer um coach, tem que fazer uma hipnose, tem que fazer uma terapia nossa, MTV, alternativa, SS, é bárbaro para quem tem porque eles já fibromialgia, o reiki. perceberam que não adianta só tratar o problema, tem que tratar a causa, né? É, E muita gente ainda não sabe que tem solução para tudo isso, exatamente, é né? o que a gente falou, né? Você vai tomar um remedinho, você vai tomando remedinho, 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 mas você não tá tratando. O que que tá te dando isso? Por quê? O quê? E também tem que ser corajoso para ver, né? Porque tem muita gente ainda que não quer ver, né? Sim. Dói mexer. Dói, não é fácil. Você vai todo mexer lá numa ferida sua. Então, É, a pessoa tem que tá muito assim, querendo mesmo ver e disposta, porque possa fazer isso, né? porque tem muita gente, e por isso que o número maior de mulheres, né, nas terapias, eu percebo muito isso, sabe? Não sei se é uma coisa geral, mas comigo, assim, muito mais mulheres. Eu percebo ainda um pouco de resistência nos homens, porque eles têm mais essa crença de ser durão, de não querer mexer na ferida, Precisar de ajuda, né? de que para eles tá sempre tudo bom, tá tudo certo, já foi resolvido, né? Uhum. De não querer ver também, né?
Exatamente. Então, Mas homem não gosta nem de DR, de relacionamento, eles fogem de tudo, gente. De conversar, de DR, de problema, eles fogem dos problemas. Não todos, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas a não, não maioria ainda todos. tem esse perfil de comportamento. Tem. E Karina, o pessoal que quiser fazer sessão com você, consegue fazer online, de qualquer lugar do Sim. Brasil, Consegue do sim. mundo. O Teta Healing a gente consegue fazer online, sim. É uma terapia que dá Legal. para fazer de qualquer lugar. Show. Maravilha. Então, agora nossa surpresinha aí. Deixa eu só falar para o pessoal, gente. Quem gostou da nossa live de hoje, eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, que o link está na minha bio, sobre terapias. Tem o Enneagrama lá, que é perfil de personalidade. A gente compartilha tudo que tem de coisas novas lá nesse grupo. Então, façam parte do meu grupo VIP no WhatsApp, tá? E a Karina preparou uma surpresinha para nós aqui, para a gente dar de presente para vocês, tá? Então fica aí, Karina, com você agora, para você fazer as suas técnicas com a gente aí. Vamos lá, você que quiser receber esses downloads que eu vou fazer para calma, para presença, né? Porque a gente falou sobre ansiedade. Então, eu pensei em baixar downloads nas pessoas de presença, de estar presente no momento presente, né? E de calma. Porque quando a gente está presente e sereno, com calma, né, a gente consegue, né, resolver várias coisas, estar com a vibração boa. Então, você aí que quiser receber esses downloads, é só dizer sim a cada frase que eu disser, tá bom? Então agora é só fechar os olhos. Tem que falar em voz alta ou só pensar, mentalizar o Falar em sim? voz alta. Tem que falar em voz alta. Fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração funda. Que você entende a definição de estar presente e ser calmo através do Criador de tudo que é do sétimo plano. Que você sabe qual é a sensação de estar presente e ser calmo. Que você sabe quando estar presente e ficar calmo. Sim. Que você sabe ser presente e ser calmo. Sim. Que você sabe como viver a sua vida diária estando no presente e calmo. Sim. Que você conhece a perspectiva de estar presente e ser calmo através do Criador de tudo que é. Sim. Que você sabe que é possível viver no presente e ser calmo. Sim. De tudo que é requisitado, que todos esses novos downloads sejam trazidos para todas as células dessas pessoas. Para o bem maior, gratidão, está feito, está feito. Podem abrir os olhos. Muito bom. Já deu uma acalmada, já deu uma baixada. Vocês sentiram aí também, gente? Eu senti aqui, muito bom, muito gostoso. Quem sentiu, coloca aqui para mim nos comentários, manda coraçõezinhos. Ah, até deu uma acalmada. É, maravilhoso. É muito bom mesmo. Que delícia! É uma delícia, é uma técnica amorosa, que tem muito amor, que tem muito respeito, que é mesmo através do Criador. Então, é uma técnica muito gostosa. Eu espero que Bom, vocês tenham aproveitado. muito bom, pessoal, gostou, viu? E tem muitos famosos que já estão usando Teta Healing, né? A gente viu a Ivete Sangalo esses dias, quem mais que A Cleo apareceu? Pires também apareceu esse Léo Pires, né? como uma.
que ela usa como uma das ferramentas, né? Que ela tem uma rede de apoio grande e que ela usa o Theta Healing também como uma das terapias. Ela está sendo, né? Está chegando para gente agora. É uma terapia nova, quântica e maravilhosa. A gente tem que estar permissivo, estar aberto e experimentar, né, Lia? Hoje a gente tem aí né, como eu também, né, fiz, como eu já falei aí no comecinho, para quem pegou desde o começo, eu fiz vários cursos, são várias técnicas, são técnicas maravilhosas, às vezes uma técnica funciona mais para um paciente, às vezes outra é melhor, e assim a gente vai ajustando, mas são todas assim muito eficientes, muito. Eu consegui, foi por isso que eu fui para essa área das terapias, porque eu fui uma pessoa que fiz sempre terapia a vida inteira, vida inteira, vida inteira. Eu não obtive muito sucesso com a terapia tradicional, né? A psicologia tradicional. E aí que eu fui conhecendo barras de axis, o Theta Healing, constelação familiar. E são assim, terapias que você tem os resultados assim rápidos, muito rápidos, né? Então, coisas que eu tratei em 20 anos de terapia e não tive sucesso, eu obtive em 6 meses com as terapias novas, com as terapias quânticas, né? E, então, foi aí que veio, né? Essa paixão e a busca e querer passar para os outros, né? Querer que os outros também tenham isso, né? Esse a questão, né? Todo terapeuta que eu conheço, pelo menos a maioria, foi procurar, se tornou terapeuta porque teve a sua mudança, né? Foi procurar para si mesmo, teve uma transformação, uma mudança, uma melhoria, e depois se torna terapeuta porque quer levar isso para o maior número de pessoas possíveis. Porque a partir do momento que você conhece uma coisa legal, uma coisa boa que faz bem, você quer levar isso para o mundo, né? Exatamente. Então é muito importante. E quem não sabe, também eu tenho um grupo de terapeutas. Inclusive, a Karina faz parte do meu grupo de terapeutas. Que a gente trabalha o marketing digital para terapeutas, para coaches, para justamente essa missão de levar para mais e mais pessoas esse trabalho, né? Então, são vários terapeutas de várias categorias e modalidades diferentes. Tem a Karina com Theta Healing, barra de Axis, tem a Cleo que está aqui com constelação, a Cris Lima também com constelação, a Natália com hipnose, a Cida, que é psicóloga, tem a Tati, que trabalha com emagrecimento. Então, a gente tem um grupo, né, que quem quiser participar do meu grupo VIP também de terapeutas, entra no link que está na minha bio. Eu acho que, se não, me chama no direct, mas eu acho que está na minha bio. Para fazer parte desse grupo de aprender como se comunicar com o cliente, né? Como levar essa mensagem para mais pessoas de uma forma mais assertiva, mais poderosa, né? De potencializar os resultados. A Cleo está falando, ó, a mentoria da Lia, sensacional. Obrigada, Cleo. Dá uma abertura na gente muito grande, né, na visão, né, ali a mentoria, porque a gente fica muito focada às vezes nos postzinhos, com umas coisinhas, e aí ali com a mentoria ela dá uma abertura aí na gente, ver como que, né, tem muita coisa aí por trás da gente fazer um post bem feito, né? Tem muita técnica. É que a maioria dos terapeutas, o que eles começam? Fazem os cursos, se tornam terapeutas, mas não sabem lidar com a parte do marketing, né? Porque eles não estudaram isso. E, às vezes, começam a fazer posts, mas sem muito objetivo, sem saber exatamente como postar, o que fazer para realmente atrair e converter clientes. Então, eu vejo muita gente postando, mas não tendo resultado. Então, tem técnica, tem método por trás para atrair mais clientes, né? Senão a gente não consegue. Então, quem é terapeuta que está aqui são convidados para fazer parte do nosso grupo.
Ó, a Cris Ávila também, que faz parte do nosso grupo, né? Hoje a live foi minha companhia enquanto eu preparo o jantar. Que bom, Cris! Delícia! Karina arrasou. Beijo, Cris! A Cida falando, ó, Lia é um divisor de águas. Gratidão, Cida. Tô vendo sua evolução, tô muito feliz com a sua evolução, viu? O grupo da Lia é top. Então, gente, participe lá com a gente. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida para a Karina? Senão a gente vai encerrar a live de hoje. Aproveitem. Valeu a pena para vocês essa nossa live. Valeu a pena, Karina, para você? Nossa, uma delícia! Adoro falar essas coisas! Quer complementar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa que a gente não falou ainda? Não, eu acho que é isso mesmo, Lia, que a gente trouxe, a gente falou bastante, né? Acho que a gente acabou falando tudo de uma forma bem leve para o pessoal entender, né? Eu queria falar um pouco mesmo do Theta Healing e explicar um pouquinho para as pessoas, né, entenderem também um pouquinho mais sobre a técnica. E eu acho que é isso. E acompanhem também a Karina Obrigada. Cambriotti nas redes sociais. Ela que também tem um programa de TV em Jaú, né? A Liga das Terapeutas. Acompanhe aí. Se vocês quiserem sessão com ela, entre em contato aí pelo direct. E só para deixar uma finalização, a gente falou hoje da ansiedade, como controlar a ansiedade. E eu quero deixar assim, uma conclusão final. A ansiedade, ela vem muito da nossa insatisfação com o que está acontecendo no momento presente, por causa das crenças que a gente tem da vida, por causa das expectativas que a gente coloca, que o mundo coloca, que a sociedade coloca do que a gente tem que ser, do que a gente tem que fazer, e a gente começa a entrar naquele julgamento de não aceitação do que está acontecendo naquele momento. Então, se a gente sair do julgamento e entrar no momento de presença e agradecer por cada coisa que acontece na nossa vida, a gente sai do estado de ansiedade, que é uma preocupação futura, é uma insatisfação constante, e a gente se aceitar. Eu acho que a palavra-chave para sair da ansiedade é a aceitação. A aceitação de quem você é, a aceitação do que está acontecendo na sua vida, a aceitação de você. Você entrar nesse estado de aceitação, que eu sei que não é fácil, tá? É um trabalho constante, mas é você se libertar realmente desse estado de ansiedade que fica trazendo essa insatisfação na nossa vida. E se vocês precisarem de ajuda como terapeutas, temos um monte de terapeutas aqui para ajudar vocês. Né? Temos várias para indicar. Ai, muito bom, Karina. Gratidão pela sua live, pelos seus ensinamentos. Adorei conhecer um pouco mais de Theta Healing. Adorei o exercício, muito bom. E vai acabar, nossa live vai terminar. Então, um beijo. Beijo, gente. Gratidão a todos que participaram. Beijo. Até mais, gente. Tem 18 segundos para acabar, porque dá 1 hora ele cai. Então a gente acabou certinho, na hora certa. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Eu vou deixar salva essa live aqui para vocês assistirem.